os nordestinos, principalmente Ceará, Bahia, Sergipe, Paraíba. Sim, 3299-2361. Não entrar, 3299-2362. Voltamos. Estamos voltando com o nosso Conversas Cruzadas, que hoje, como é praxe desse programa, sempre em cima do factual, de assuntos mais palpitantes, trabalha hoje em cima da notícia que causou tanto impacto no Rio Grande do Sul, porque foi realmente surpreendente, o fechamento da Azaleia. A Azaleia, que foi a maior fábrica de calçados femininos do Brasil e que fechou as portas no Rio Grande do Sul e que vai intensificar mais a sua produção em outros estados, principalmente do Nordeste, onde já se acha a empresa instalada. Vulcabras Azaleia. E, a certa altura aqui do nosso debate, o empresário Sérgio Correia, que é exportador e importador, estava dizendo agora há pouco aqui no intervalo que está importando plásticos para engenharia. Basicamente para do engenharia. Japão e outros mercados. Sim, pois é. E terminou a sua fala inicial dizendo que é preciso partir para outros paradigmas. Sem dúvida. E aí, quais seriam? Bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar o seguinte: apesar de todos os pesares, nós temos pontos positivos a serem desenvolvidos, né? O Rio Grande do Sul ele se desenvolveu mais do que os outros estados do Brasil e previamente a isso. Então existe uma base, existe uma cultura industrial no Rio Grande do Sul. Isso é um fato bastante relevante. O que ocorre hoje é que o paradigma, ou melhor dizendo, a relevância da capacitação local, ela vai se dar se comparativamente a mercados desenvolvidos. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos desfocar de um passado glorioso no qual nós nos sentimos, vamos dizer assim, superiores aos demais estados do Brasil e olhar para fora do país. Ver o que está se fazendo em termos de educação na Ásia. Por que um país miserável como a Coreia dos anos 50 se transformou num país rico nos anos 80? Educação, 30, 40 anos, exatamente, esse é um ponto importante. Qual foi o processo utilizado? Que processo é a grande utilizado? Curiosidade. Até o governador está por ir lá, acho que o Dr. Mauro vai junto. De Hora fato, do fim do mês. De O senhor fato, vai junto? Eu não vou junto. Na volta nós queremos saber o que vão trazer de notícias. de fato, certamente é impressionante se toma contato com empresas coreanas, por exemplo, se vê que, primeiro, é abundante a qualificação, o número de pessoas bem treinadas, bem qualificadas, bilíngues, trilíngues E criando novos produtos e patenteando como ninguém. Exatamente. Então, eles são muito mais dinâmicos, por exemplo, que o Japão, que outros países já tradicionais. Um outro ponto importante é o seguinte: nós temos que encarar as verdades de frente. Na realidade, o que ocorre hoje no mundo? O que agrega valor no mundo hoje é a inteligência. E nós somos capazes de aportar inteligência nos processos industriais, nos serviços, na economia em si? Essa é uma pergunta que eu acho que é relevante. Está se tentando, de uma maneira, por enquanto, muito insatisfatória com a criação dos polos tecnológicos, os parques. O problema do polo tecnológico é quanto tempo vai levar a iniciativa política a chegar na produção, a chegar na economia. Eu vejo algumas coisas de jornal, obviamente, não conheço profundamente, mas numa conversa com um motorista de táxi em Nova York, dirigindo um carro híbrido, ele me comentou que o carro fazia 33 km por litro de gasolina. Será que nós temos tempo a perder? Porque na realidade é o seguinte: o Brasil como um todo tem uma capacidade enorme de produzir commodities agrícolas. E aí entra a questão de etanol, de biodiesel, de comida, que é muito mais relevante ainda, tá? Mas os países que não têm essa capacidade estão aportando inteligência e estão buscando otimizar todos os seus processos no sentido a serem competitivos, mesmo não tendo sol e água o ano inteiro. Então, eu acho que o que é mais importante para nós aqui gaúchos nesse momento é nos darmos conta do seguinte: primeiro, precisa ser definida uma política de transição
na qual se proteja vamos dizer assim, o aspecto social da atividade econômica. O sujeito que perdeu o emprego, que tem filho para criar, que precisa de recurso para sustentar a sua família, tem que ter algum tipo de alternativa de subsistência, óbvio isso. Mas não desfocar do fato que em 10 anos, 15 anos, 20 anos, a matriz industrial do Rio Grande do Sul tem que ser capaz de dar respostas inteligentes às demandas do mundo. Não pode ser uma matriz que tenha a preocupação única, como era nos anos 70, vamos dizer assim, de competir com a indústria de São Paulo. Porque nós estávamos longe e poderíamos fornecer localmente o que São Paulo teria o diferencial de frete a impor. Então, nós temos que considerar que o mundo ficou extremamente pequeno e que as respostas têm que ser dadas nos inserindo nesse contexto. Eu acho que esse que é o fator mais relevante. Dr. Mauro Krishnik, nós tivemos no passado muito orgulho da nossa educação superior, da nossa produtividade industrial, do Rio Grande do Sul celeiro de alimentos, mas nós perdemos espaços. Como é que o senhor vê, como é que enxerga mudança desse quadro onde está havendo pessimismo, está havendo preocupação, está havendo lamentos com a perda de espaços que foram nossos? O senhor, afinal, tem uma função extraordinariamente importante. O senhor é secretário do Desenvolvimento e Promoção de Investimento do Rio Grande do Sul. E o senhor tem uma vasta experiência como empresário, como dirigente classista empresarial. Como é que o senhor pensa isso? Bom, primeiro eu só quero concordo plenamente com o que o Sérgio falou, e o nosso governo não acredita em um corpo sem cabeça. Então estamos investindo seriamente, já nesse curto espaço de tempo, tomamos uma medida que até não foi totalmente bem divulgada, talvez por culpa nossa ou por culpa da mídia, mas realmente ainda não foi divulgado. Por exemplo, a pequena alteraçãozinha que nós fizemos no Fundopem permite que as empresas invistam em centros de tecnologia. A construção e o equipamento será pago pelo Estado. E o salário dos doutores, mestres e etc., o Estado vai também pagar por 2 anos. Por que nós estamos fazendo isso? Porque acreditando piamente no que o senhor está falando. O senhor falou, olha, precisamos ter a inteligência, nós precisamos ter a tecnologia brasileira em mãos. Claro que vamos comprar tecnologia em um outro setor, mas porque senão nós nunca teremos uma liberdade total. Esse tempo, numa reunião que eu estava no Rio de Janeiro, um alto funcionário, um diretor da Petrobras, falava, olha, sem tecnologia nós não vamos mesmo. E aí deu o exemplo de uma empresa que é orgulho de todo brasileiro, a Embraer. A Embraer não tem liberdade para vender os seus aviões onde quer. Por quê? Porque algum dos fornecedores dos seus componentes dos seus aviões limitou, olha, eu te dou esse componente, mas tu não vende aqui, ali e acolá. Nós precisamos ter uma tecnologia própria. Nós precisamos investir muito nesse segmento, atraindo gente de fora. Até nós chegamos a falar agora com essa tragédia, tristeza para toda a humanidade que deu do Japão, que vai demorar para se recuperar. Quem sabe a gente pode trazer alguns técnicos, professores, cientistas do Japão para cá, como já houve, não me lembro em que década, atração de russos. Isso quer dizer para o Rio Grande do Sul? Para o Rio Grande do Sul. O governo mandaria alguém lá buscar gente? Nós estamos estudando, mas eu só estou te dando um pequeno exemplo que não estamos fechados aqui em Caramujo. Não estamos pensando o mundo. E dissesse com muita propriedade, o nosso concorrente é o mundo. Certo? Agora, guerra fiscal que estamos falando todos, guerra fiscal já era. Isso aí já foi deturpada, eu chamo de suicídio fiscal, então nenhum Estado tem mais nada que oferecer. Mas existe um outro componente importantíssimo nessa disputa entre os Estados, que se chama royalties da Petrobras. Hoje, os senhores acreditem ou não, um dos estrados mais atrativos para a empresa é o Rio de Janeiro. Mas por que o Rio de Janeiro e não o Nordeste? Porque o Rio de Janeiro recebe um royalty altíssimo
na Petrobras. Agora vai a minha suposição, eu não posso afirmar, mas tenho muita desconfiança. O Rio de Janeiro, como os outros estados que recebem óleo, abriram mão do ICM. Mantém o estado com o valor dos royalties. Então, o ICM para eles é... Como o ICM também para o estado do Nordeste, com o fundo de participação, eu tive colegas, eu fui secretário da Fazenda, o do Nordeste, não, mas estou um pouco ligando para o ICM. O ICM, a participação é pequena. O que valia era o fundo de participação. Então, outros estados do Nordeste que têm um fundo de participação ainda alto e ainda recebem royalties da Petrobras, é uma... Mas aí duas coisas, doutor Mauro. Uma, os estados podem não se importar muito com liberar o ICMS, mas as empresas gostam disso. Sim. E aí, por isso, vão para lá. E outra coisa, hoje, amanhã e depois, 4.000 prefeitos estão em Brasília na Marcha dos Prefeitos, reivindicando pela repartição dos royalties do pré-sal. O senhor acha que não vão conseguir? Tomara que consiga. A lei do Ibsen, eu acho que foi uma lei muito interessante e deve ser distribuída. Porque senão amanhã nós vamos querer cobrar royalties de algumas coisas que o Rio Grande produz também. Isso é um absurdo, é uma distorção, uma proteção de alguns estados em detrimento de outros. Discriminação, né? É. Bom, há pouco disse aqui o nosso Roger Ritter que não há política de desenvolvimento de longo prazo no Rio Grande do Sul. O senhor acha que com esse governo agora vai ter isso ou realmente não teve no passado ou teve? Não, em alguns governos tiveram, outros não. Outros tiveram com excelentes resultados, outros não. E como é que se faz uma política de desenvolvimento de longo prazo? Precisamos estudar bem o Estado, ver a situação atual. O senhor conhece o Estado? Olhar para o mundo, mas não é o sujeito que conheça ou não sentar e fazer um programa, não. Nós temos que ouvir a sociedade. Então nós vamos ouvir o que a sociedade está ansiando. Por exemplo, está fazendo uma mini pesquisa aqui. Alguns dizem que deve ser dar incentivo, outros que não, outros que querem transparência no incentivo, que eu acho que isso está correto, mas a opinião pública ainda não está esclarecida sobre todos os pontos. O que nós pretendemos fazer? Um plano de longo prazo. Aí tem o problema dos 4 anos. Ora, se o governo for bem nesse plano, provavelmente possa ser de 8 anos, que já é alguma coisa mais acelerada. E é no curto prazo, porque senão a gente vai ficar esperando muito tempo. No curto prazo, a Secretaria já traçou as prioridades que deverão ser atacadas nos setores do Rio Grande do Sul. O governador já bateu o martelo e nós estamos criando instrumentos. Ficou determinado que o nosso colega da Fazenda, o Odir, e eu montemos com toda a urgência um plano de incentivo ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Não leia-se incentivos fiscais. Que tipo de incentivo seria? Seriam outros tipos de incentivo. Dá para dar uma ideia? Não, porque eu prefiro... É segredo por enquanto? Não, não é segredo, é que nós não temos toda a coisa. Então, nós vamos apresentar isso para a sociedade, vamos ouvir a opinião, vamos levar para o conselhão e aí essas medidas serão adotadas emergencialmente. Só tentando... Tu falasses do governador, não, que eu não sei se tu notaste, que ele deu uma entrevista no Jardim ali, e ele não estava aportando nenhum documento. Então ele ia pedir, porque temos tudo automatizado, foram valores, vocês não podem...